Rádio Serviço. Está na hora de conversar mais uma vez com o médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900, que hoje vai atender o pedido da nossa ouvinte Sandra Silva, que mora em Botafogo. Ela nos contou que foi diagnosticada com um linfoma na mama e, por se tratar de algo mais raro, está preocupada, com razão, e pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupri, para a Sandra, que já estava há algum tempo esperando eu falar sobre isso. Queria mandar um abraço para o Benedito, um funcionário lá dos servidores que eu há pouco encontrei. Um exemplo, começou a fazer ginástica, já perdeu 15 quilos, parece até o Gugu. É que sou, para quem não sabe, passa ainda dos servidores cedinho. Sim. Antes de vir para cá, né? Faz parte das funções. Sim, sim. Mas por último, mas não menos importante, hoje aniversaria, sabe quem? Ana Lúcia. Ana Lúcia, que amanhã às 7 da manhã, o Joquinha, é um dos meus 4 meliantes, daqueles chihuahuas lindíssimos que eu tenho. Ele fica na porta esperando ela chegar, tamanha paixão que ele nutre por ela. Bacana. Então, Ana Lúcia, você está fazendo aniversário aí em Nova Campina. Você, seus filhos, você tem um aniversário abençoado com as suas amigas. E amanhã pode ter certeza, o Joaquim às 7 horas já fica de plantão te esperando. Nova Campina é Duque de Caxias. Isso, né? Lá em Caxias. Gente muito boa. Ana Lúcia é um amor de pessoa. Beijão pra ela e parabéns. Falar de linfoma, né? Vamos lá, começando, quero saber logo de início o que é, né? O que é o linfoma? Em primeiro lugar, Helena, as pessoas têm uma confusão muito grande na cabeça, perfeitamente compreensível, entre linfoma e leucemia. Por quê? São doenças do sangue. E doenças, eu diria que proliferativas, tipo de cânceres. Câncer líquido, no caso da leucemia. Por quê? Porque são células que começam a se multiplicar na medula óssea. É um tipo específico, eu tenho vários tipos de leucemia, um dia a gente fala sobre elas. Tem a leucemia linfocítica, a leucemia mieloide, por aí vai. O linfoma é um tipo de câncer que tem a sua origem no sistema linfático. O que é isso, doutor Silvio? É o nosso sistema protetor, é o nosso sistema de defesa, constituído por vasos linfáticos, onde circula a linfa, cheia de linfócitos, que são células de defesa. Eu tenho os linfonodos, que são os gânglios linfáticos, onde essas células são produzidas, e eventualmente uma dessas células sofre um processo chamado mutação, é uma alteração no DNA da célula, e ela começa a se multiplicar de forma rápida e desordenada. E isso vai dar origem ao linfoma. Eu tenho 3 grandes grupos de linfoma, viu, Helena? O chamado linfoma de Hodgkin, o linfoma não Hodgkin e um mais raro ainda, que é o linfoma de Burkitt. Vou falar rapidamente sobre esses 3 tipos. Sim. E principalmente o que a família Tupi tem que estar atenta para eventualmente detectar alguma alteração que possa sugerir a presença de um linfoma. Por quê? Porque, como na maioria das doenças malignas, Helena, quanto antes o diagnóstico for feito, a chance de cura existe. Então, a nossa amiga da família Tupi, que teve um linfoma na mama, provavelmente um linfonodo intramamário, que começou a se multiplicar e cresceu, fizeram a biópsia e mostrou que era um linfoma. Localizado, ela faz a quimioterapia 100% cura. Então, é uma doença para a qual existe cura, desde que o diagnóstico seja feito com uma certa rapidez. Agora, tratamento, a gente diz sempre aqui, né, chover molhado, mas é bom dizer, quanto mais cedo for diagnosticado um problema, maior a chance de sucesso. Né? Exatamente. No caso do linfoma, isso é crucial. Porque, em primeiro lugar, doutor Silvio, você falou que é uma doença do sistema linfático. Eu tenho linfonodos que, quando crescem, dão aquelas ínguas popularmente conhecidas. Como é que eu posso saber? Em primeiro lugar, os linfonodos, quando eles aumentam de tamanho, eles formam os carocinhos, que normalmente estão localizados no pescoço. Eventualmente, como você falou há pouco, na axila, o sovaco. Mas pode ser na virilha também. Isso. Você sabe que quando a gente tem um caroço desses que cresce, habitualmente dói. A íngua é uma coisa que dói. No caso do linfoma, a primeira mudança é um caroço que surge, cresce e é indolor.
O indivíduo palpa, sente aquele caroço ali no pescoço, curiosamente não é uma íngua que doa. Porque se eu estou, por exemplo, com um problema de canal no meu dente, meu sistema de defesa tenta me proteger, porque aquele canal ele fica infectado por bactéria. Eu costumo dizer que a boca é a coisa mais suja do corpo humano, né? A gente está cheio de bactérias na boca. Você tem um problema no seu dente, abriu um espaço, por ali algumas bactérias podem penetrar. Espertamente, o meu sistema de defesa alerta, ele tenta me defender, para isso ele cresce. E cresce rapidamente, forma uma linfonodomegalia cervical. É um linfonodo que cresce no pescoço. E ele cresce tão rápido que ele tem uma cápsula em volta dele que distende e provoca dor. No caso do linfoma, meu amigo e minha amiga da família Tupi, ele vai crescendo, não é rapidamente, é lentamente. E ele vai crescendo, aquela cápsula vai distendendo, porém ela não dói. Então, se você, examinando seu corpo, eu vou trazer semana que vem a Celinha aqui para falar dos cuidados da mulher com relação à saúde e seu próprio corpo. A gente precisa, mais do que ninguém, conhecer nosso próprio corpo. E nos cabe examiná-lo, porque se surgiu alguma coisa diferente, opa, eu não sei o que é isso, vou consultar um médico. Pode ser uma mancha que apareça, e recentemente falamos sobre o melanoma, carcinoma basocelular, que aliás o Brasil é campeão mundial de casos. Mas eu posso ter um caroço no pescoço, ou na axila, ou na virilha. E quando eu vou examinar esse caroço, ele é duro e ele não dói. Procure um médico. Porque isso pode ser eventualmente um sintoma que dê origem ao diagnóstico de linfoma, que é confirmado através da biópsia desse linfonodo, feito com anestesia local. Aí você vai encaminhar a peça, no caso o linfonodo, para um patologista, que vai, obviamente, estudar aquelas células no microscópio. No caso do linfoma de Hodgkin, existe uma célula que é patognomônica, olha o palavrão. É uma célula que só é encontrada nesse tipo de linfoma. Ela chama-se célula de Reed-Steinberg. É uma célula binucleada. O patologista bateu o olho ali e falou, opa, eu estou com linfoma de Hodgkin, que é um tipo de linfoma mais comum no sexo masculino. Normalmente ocorre entre os 15 anos de idade e os 35, e eventualmente tem um outro pico após os 60 anos de idade. Mas é bimodal essa incidência, mas é muito comum em homem mais jovem. Diagnosticado com um caroço no pescoço através dessa biópsia do linfonodo, 99% tem cura total. Então é importante ver isso. Por quê? Porque se eu não dou atenção àquilo, empurro com a barriga, vou deixando para lá, eventualmente ele pode se espalhar para outras partes do corpo. E aí o tratamento quimioterápico, que no começo é tão eficaz, ele pode se tornar menos eficaz. E eventualmente, dependendo do local onde o linfonodo vai crescer, ele pode até em alguns casos levar à morte, seja pelo crescimento desordenado desse linfonodo, seja pela produção de células que deveriam defender o corpo daquele indivíduo e não conseguem defendê-lo. Então ele fica sujeito a ter infecções cada vez mais graves. Os linfomas, seja de Hodgkin ou não Hodgkin, ou o próprio linfoma de Burkitt, eles podem se acompanhar dos chamados sintomas constitucionais tipo B. O que é isso? É uma sudorese noturna, é uma febre, uma perda do apetite, obviamente com uma certa perda de peso, em torno de 10% do peso em 6 meses, sem que o indivíduo tenha feito rigorosamente nada para perder peso. A presença desses sintomas com um caroço indolor já chama a atenção de que é um linfoma que já esteja com um estágio um pouco mais avançado de desenvolvimento, obrigando o médico, e sempre ele, a tomar as medidas necessárias para tentar controlar o crescimento desse tipo de câncer específico. Qual tipo de linfoma mais grave? Veja bem, o linfoma não Hodgkin, que normalmente acomete indivíduos mais idosos, bem como o linfoma de Burkitt, que ao contrário, o Burkitt ele dá associado ao vírus de Epstein-Barr. Lembra dele? Oh, que memória! Falamos de mononucleose infecciosa, que é causada pelo vírus de Epstein-Barr. Mas esse vírus ele pode se ligar e facilitar o desenvolvimento de um tipo especial de linfoma em crianças, que é o linfoma de Burkitt. É o HTLV, o HIV e o vírus de Epstein-Barr. São vírus que facilitam o aparecimento desse tipo de linfoma. O linfoma de Burkitt e o linfoma não Hodgkin são os linfomas que têm um grau de gravidade um pouco maior, o que não quer dizer, em absoluto, que com um tratamento adequado, e eu repito, o mais precoce possível, eles possam ser totalmente curados. Vamos falar sobre tratamento com calma, doutor Ciro. Falar sobre tratamento do linfoma depende, em primeiro lugar, do grau de estadiamento dele.
Então, evidentemente, se eu tenho um linfoma localizado numa determinada região do corpo humano, eu vou fazer inicialmente um tratamento com drogas específicas. Existem esquemas reconhecidos internacionalmente. Para o linfoma de Hodgkin é um determinado esquema, para o linfoma não Hodgkin é outro esquema, e o hematologista, o hemato-oncologista, é o profissional que vai acompanhar esses pacientes, normalmente com algumas sessões de quimioterapia. Eventualmente, Eliano, essas sessões precisam ser complementadas por um tratamento radioterápico. Depende do tamanho do linfoma e depende da localização desse linfoma. Agora, o que mais acrescentar para a nossa ouvinte que está preocupada, né? Foi diagnosticada com esse linfoma na mama, doutor? Bom, em primeiro lugar, você deve estar sob acompanhamento médico especializado com oncohematologista. É o profissional, e a gente tem aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ, nós temos na UERJ, nós temos no nosso grande INCA, no Hospital dos Servidores do Estado, no Hospital da Lagoa, centros de referência no SUS para o acompanhamento desse tipo de problema, com resultados que são exatamente iguais aos que são conseguidos em qualquer outro lugar do mundo. As drogas disponíveis para o tratamento desse tipo de tumor, elas se encontram disponíveis no SUS, mas é necessário o acompanhamento regular. Perfeito. Assunto para domingo que vem, o senhor até já adiantou, né? A doutora Célia, em comemoração ao dia 8 de março, comemorado efusivamente com todos os motivos, sexta-feira próxima passada, Dia Internacional da Mulher, ela virá nos brindar com os cuidados que as mulheres devem ter com relação à sua saúde. Certo. O que ela tem que fazer para não ficar doente? Esse ser tão importante na vida da gente. A diferença é que elas costumam procurar médico. Qualquer coisinha, qualquer sintoma, normalmente elas procuram logo um médico. Heleno, deixa mocinhas. Diferente do homem que fica empurrando com a barriga e só vai quando está passando muito mal, né? É verdade. O homem por medo, né? O homem tem medo de fazer o exame de toque, porque ele acha que vai doer e não dói nada. Ele tem medo, inclusive, do que o médico vai encontrar de problema. Ao passo que a mulher, desde menina, ela vai ficar menstruada. A mãe percebe que a menininha que ela criou está ficando mocinha. Ela já leva na ginecologista para fazer alguns exames. E desde mocinha ela recebe aquela orientação que uma vez por ano, pelo menos, ela tem que ir lá para ver se está tudo ok. Nós, meninos, somos largados literalmente na rua jogando bola. E aí, veja bem, as doenças surgem no homem e na mulher. Mas as mulheres, que são seres belíssimos e muito especiais, elas têm cuidados, também são especiais. Que cuidados são esses? Aí a Célia vai falar de autoexame da mama, de preventivo. Isso é com ela. E eu agradeço a você ter me deixado mais uma vez fazer o serviço de saúde. Essa tosse não é rouquidão, porque ontem não deu nem para gritar, porque o Flamengo merecidamente nos deu um chocolate. Verdade. Que saiu barato 2-0. Verdade. Porque eles jogaram sozinhos. Só o Flamengo jogou ontem. Como diz o pessoal da minha torcida, obrigado, Diniz. Até domingo que vem, se Deus quiser. Vou comemorar bastante, apesar do chocolate de ontem. Certo, meu querido. Um bom domingo, fique com Deus. Boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. 11h44.